Senhoras e senhores, meus amigos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão de abertura desta terceira Escola de Pesquisadores da USP, convidando desde já para a mesa de honra as seguintes autoridades. Sua Excelência o Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior. O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Professor Dr. Edson César Wendland. E o organizador do evento e presidente do Portal da Escrita Científica, Professor Dr. Valtencir Zuccoloto. Queiram fazer o favor de se sentar. Gostaríamos de agradecer também as presenças do professor Dr. Moacir Antonelli Ponti, que é o presidente da SESEX do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, que está aqui representando a diretora do Instituto, a professora doutora Cristina Ferreira de Oliveira. Nossos agradecimentos também à professora doutora Regilene Oliveira pela sua presença, ela que é presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Agradecimentos extensivos também à professora doutora Antónia Nelson Rodrigues da Silva, presidente da Comissão de Pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos. E, por fim, não desprestigiando, os últimos são sempre os primeiros, os membros do Portal da Escrita Científica, que estão aqui também presentes. Muito obrigado a todos pela presença. Na sequência desta sessão, eu convido a usar da palavra o Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Bom, boa tarde a todos. É um prazer voltar a São Carlos e poder interagir com vocês. Obrigado, Zuccoloto, pelo convite, Edson, pela sempre gentil recepção aqui em São Carlos. Na abertura, acho que nós temos direito a uma mensagem só. E o que eu queria deixar para vocês de mensagem é que nós devemos procurar aqui na Universidade de São Paulo e na carreira de vocês, principalmente para os jovens que estão aqui, é qualidade na produção que nós fazemos. Eu acho que nós passamos da fase que nós precisávamos publicar, acho que nós passamos da fase que nós precisávamos de número de artigos. Agora, o importante é o que nós estamos fazendo e qual o impacto daquilo que nós estamos fazendo, seja impacto científico, seja impacto econômico, seja impacto financeiro, empresarial, startup, qualquer coisa, políticas públicas, qualquer régua que vocês queiram utilizar. Mas o importante é que vocês, durante a sua vida e durante toda a formação que vocês estão tendo aqui na universidade, se preocupem com isso. Não se preocupem em número de artigos, não se preocupem em tempo que você vai desenvolver aquele teu trabalho, mas se preocupe com qualidade. Ninguém ganha o prêmio Nobel porque tem fator de impacto tal, porque publica em revista tal. Ele ganha o prêmio Nobel porque ele fez uma coisa importante e aquilo lá mudou a vida das pessoas. Então, eu acho que é isso que vocês precisam ter em mente durante toda a carreira de vocês, a formação de vocês e depois, quando vocês foram autônomos na sua produção. E para os que já são autônomos na sua produção. Então, se eu tenho direito a uma mensagem, é essa que eu gostaria de deixar para vocês. Trabalhem com qualidade na sua formação e na sua produção. Eu acho que isso que eu estou falando vai muito de encontro que vocês vão fazer aqui durante esse evento e agradeço pela presença de vocês, mais uma vez, pelo convite, e a Pró-Reitoria está sempre aberta, o que vocês precisarem, falo aqui para os dirigentes, falo para os alunos também, nós estamos sempre abertos a sugestões, a mudanças, a planejamentos, que vocês queiram colaborar com a administração da universidade. Então, muito obrigado. Na sequência da cerimónia, vou convidar a usar da palavra o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Edson César Wendland.
Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o nosso pró-reitor de pós-graduação, o professor Carlotti, e o presidente do Portal de Escrita Científica, que está sediando e organizando esse evento, o professor Zuccolotto. E, de imediato, quero agradecer, professor Zuccolotto, pela oportunidade da Escola de Engenharia de São Carlos estar sediando a terceira escola de pesquisadores aqui do campus USP de São Carlos. É um evento itinerante e a gente está tendo a oportunidade de sediar isso agora na Escola de Engenharia de São Carlos. Eu acho muito oportuno, aproveitando a oportunidade aqui de falar um pouco, a presença do nosso pró-reitor de pós-graduação nesse evento, que trata essencialmente de reunião de pesquisadores. Isso retrata exatamente como funciona o sistema de pesquisa que nós desenvolvemos no país a partir da década de 60. A gente sabe que a maioria da pesquisa desenvolvida no país é sediada nos programas de pós-graduação. Então, essa aproximação, essa convivência entre a pós-graduação e a pesquisa é essencial no nosso país, não apenas aqui na Universidade de São Paulo, mas no país de uma forma geral. Uma vez que o grande vetor de desenvolvimento de pesquisa no Brasil é a pós-graduação. Esse é um evento bastante importante também, no sentido de treinar, transmitir técnicas para o desenvolvimento de pesquisa. E eu falo isso porque a universidade ela é fundamentada nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão. E, essencialmente, quando os alunos entram na graduação, nós estamos mais preocupados com a questão do ensino. Então, nós estamos formando recursos humanos, formando profissionais que vão atender, essencialmente, às necessidades do mercado de trabalho. E a gente não tem muito o foco na questão da pesquisa nos anos iniciais na graduação. Isso é particularmente verdadeiro nos cursos sediados pela Escola de Engenharia de São Carlos, em que a gente forma basicamente engenheiros para atender às demandas do mercado. E não tem um foco muito específico na questão da pesquisa. Esse direcionamento, esse treinamento em pesquisa vem na pós-graduação, quando o pessoal entra no mestrado, entra no doutorado. E o que a gente percebe é que, pelo fato de, na graduação, nós não direcionarmos muito para o desenvolvimento de pesquisa, nós também não transmitimos muitas ferramentas. E muitas vezes, no passado, o que acontecia é que a pessoa ia assimilando essas ferramentas, essas técnicas do desenvolvimento de pesquisa ao longo do tempo. Então, de repente, os mais antigos levaram 10, 15, 20 anos até atingir um determinado conjunto de habilidades necessários ao desenvolvimento de pesquisa. E aqui nesse evento da Escola de Pesquisadores do Campo USP de São Carlos, a gente toma justamente a iniciativa, a partir aí do professor Zuccolotto, do Portal de Escrita Científica, com toda a sua equipe, de transmitir essas técnicas de uma forma compacta, de uma forma consolidada. Então, a gente tem aqui excelentes pesquisadores, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, com grandes habilidades nas diferentes etapas do desenvolvimento da pesquisa, que seria formulação do projeto, o desenvolvimento da pesquisa, a interpretação dos resultados e a redação do artigo científico para apresentação de todo esse trabalho que foi desenvolvido. Essa é uma técnica que nós não ensinamos na graduação. E muitos dos nossos alunos que chegam na pós-graduação, no mestrado e doutorado, demoram mais tempo para assimilar toda essa tecnologia. Então, essa iniciativa de organizar uma escola de pesquisadores, em que nós temos especialistas nesses assuntos, é uma iniciativa muito importante e eu parabenizo aqui o professor Zuccolotto com toda a sua equipe por essa iniciativa, porque facilita o trabalho dos nossos alunos, uma vez que tudo isso é apresentado de forma condensada em um período relativamente curto e que a gente consegue assimilar de forma mais eficiente todas essas técnicas necessárias que seriam acumuladas ao longo de muitos anos. Então, eu quero também destacar que as pessoas que vão fazer as palestras aqui, que vão apresentar todas essas técnicas, são
voluntários, que estão dedicando o seu tempo, apresentando toda a sua experiência para compartilhar com os alunos e com os pesquisadores que estão participando desse evento. Então, quero parabenizar os organizadores do evento, quero agradecer aos palestrantes que vão estar apresentando para os nossos alunos e, principalmente, parabenizar os pesquisadores por participarem desse evento e terem essa oportunidade de assimilar conteúdos muito importantes que talvez no passado a gente não teve essa oportunidade e demorou um pouco mais para atingir um nível de excelência e de produção científica. Então, professor Zuccolotto, em seu nome, parabenizo a todos os organizadores e participantes desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Finalmente, para usar da palavra, convido o principal organizador do evento e presidente do Portal da Escrita Científica, o professor Dr. Waltencir Zuccolotto. Muito obrigado, Rui, nosso mestre de cerimônia, por essa apresentação tão interessante. Muitíssimo obrigado ao professor Carlotti, representando aqui a nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Encontrei com ele há alguns dias em São Paulo, numa reunião na reitoria. O convidei e ele prontamente, com muito entusiasmo, se prontificou a estar aqui conosco nessa abertura. Muitíssimo obrigado, viu, professor? Em nome de toda a comissão organizadora, eu te agradeço pela presença, por essas palavras tão estimulantes e por colocar sempre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação a serviço aqui, né, para a nossa comunidade uspiana. Muito obrigado. Agradeço também aqui nessa mesa, professor Edson, que rapidamente nos acolheu, né, aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. No primeiro ano que o evento sai de lá do nosso Instituto de Física, e ele vai ser efetivado em cada uma das unidades aqui do campus. E muitíssimo obrigado, né? É um grande prazer contar com vocês, com os dois tão ilustres personalidades, dirigentes da nossa instituição, na abertura desse evento. Isso nos dá, além de uma satisfação muito grande, uma responsabilidade maior ainda, né, de conduzir, né, a contento essa nossa empreitada com o nome de Terceira Escola de Pesquisadores da USP. Terminando os agradecimentos, né, gostaria de agradecer à comissão do Portal da Escrita Científica. Quem leva todo o trabalho nas costas são as nossas bibliotecárias, as equipes das nossas bibliotecas aqui do campus. Eu não vou falar todos os nomes, que eu posso esquecer algum e eu estou perdido, né? Mas a gente vai deixar para amanhã os agradecimentos formais, mas sem essa equipe das bibliotecas, nós não teríamos evento. Então, agradeço muito a nossa comissão do portal, o professor Oswaldo faz parte do portal. O professor Oswaldo foi um dos pioneiros do tema de escrita científica aqui em São Carlos, né? E talvez até no Brasil. Junto com Gilson Volpato, um grande nome que está aí amanhã também com vocês, né? Vocês devem conhecê-lo. Então, muitíssimo obrigado a todos. Eu vejo aqui muitas caras, algumas caras conhecidas, que talvez já participaram de outros eventos, e outras novas, né, que talvez tenham vindo pela primeira vez. Então, eu gostaria de muito rapidamente, brevemente, fazer um apanhado do que é esse evento, qual a sua missão principal, né? Estou vendo aqui o professor Saldiva também. Eu aproveito para agradecer todos os convidados e palestrantes, né? Aqui a professora Fátima, o professor Saldiva, mas, por eles, eu estou agradecendo a todos os participantes que prontamente nos atenderem, né, em nos prestigiar com suas palestras e minicursos, inclusive os minicursos mais técnicos, que são a parte das ferramentas, dados ministrados principalmente pelo pessoal das equipes das bibliotecas. Essa é a 10ª edição desse evento. E o tempo passa muito rápido, porque parece que foi ontem que a gente começou. É que os primeiros 7 eventos se chamavam Semana da Escrita Científica, e era um evento aqui do nosso Instituto de Física, e era voltado inteiramente para treinamento na escrita de artigos científicos. Lógico, visando a qualidade, artigos de impacto para a área. E eu tenho ministrado, né, graças a Deus, muitos cursos pelo Brasil todo, até fora do país, sobre escrita científica. E de uns anos para cá, eu conheço quase praticamente todas as universidades, muitos programas do Brasil todo de pós-graduação. De uns tempos para cá, eu percebi que
Aprender a escrever artigos é muito importante, é fundamental, mas tem uma coisa mais importante que às vezes falta: a ciência de alto nível, né? Então, entrou cada vez mais nos nossos cursos, na nossa missão, a parte de formação, né? Tentar convencê-los da importância de fazer pesquisa de impacto, de alto nível, ou pesquisa ousada, né? Um pouco mais ousada. E é por isso, então, que nós criamos mudou-se o nome do evento de Semana da Escrita Científica para a Escola de Pesquisadores, porque ele aborda toda a vida do pesquisador de maneira, né, relativamente simples, toda a parte de projeto, que é importante, inclusive escrita de projeto, toda a parte de metodologia, desenho da pesquisa, e toda a parte de escrita científica e escrita de patentes. A gente vai ter amanhã a presença da Aparecida, da nossa agência USP de Inovação, para falar sobre escrita de patentes, né? Então, a gente aborda esse universo todo. Então, esse é o nosso evento. Ele tem esses 3 pilares: projeto, metodologia e escrita científica, e ele é permeado por cursos específicos, que são aí importantíssimos para a vida dos pesquisadores, né? Sempre com uma temática. A temática, né, que está orbitando o nosso evento esse ano é Big Data, né? Gerenciamento de bases de dados. A professora Fátima vai nos falar um pouco sobre isso. Então, a nossa missão tem 2 pontos principais. É trazer para vocês o incômodo de se preocuparem em sair da zona de conforto e ficarem sempre com a pulga atrás da orelha na questão de fazer a melhor pesquisa que eu posso. Pesquisa de alto nível, de excelência, né? E o segundo ponto é colocá-los cada vez mais em contato com o mundo das publicações científicas, desde política editorial, né, até aspectos de gerenciamento, gerenciamento dos seus artigos pós-publicação. E aqui é que eu faço um gancho para agradecer, não havia esquecido, eu só estava esperando a oportunidade, viu, Marlene, de agradecer a Elsevier, nossa patrocinadora, e que, junto com as nossas 2 pesquisadoras que estão ali, gentilmente se deslocaram da Holanda para cá, não só para o nosso evento, elas aproveitaram outros compromissos, obviamente, mas eu sei que a desculpa maior foi o nosso evento para vir para o Brasil, certo, Marlene? Tá? Então, a Marlene fala português, por isso que eu estou falando aqui em português com ela. Tá? E muitíssimo obrigado, viu? A Elsevier e a vocês por esse... Então, aspectos de pós-publicação, certo? Então, nós temos no Brasil, nosso sistema científico, como já foi falado aqui, não é tão antigo assim, o CNPq da década de 60, nós temos algumas décadas de organização, mais ou menos, do nosso sistema científico. Nós temos excelência em pesquisa científica, sim, a gente vê os rankings, mas há muito espaço ainda para melhorar. E é esse a principal motivação nossa para esse evento. CAPES, programas de pós-graduação, pró-reitorias, fazem o trabalho num âmbito, lógico, maior, numa escala macro. Nossos programas de pós-graduação são muito eficientes em fazer pesquisa de altíssimo nível, mas há alguns pontos que sempre podem melhorar. E a gente acredita que atividades como essa são atividades localizadas e que, muito humildemente, da nossa parte, tem a pretensão de contribuir para a formação do pesquisador, na importância de fazer ciência de altíssimo nível, sair da zona do conforto, né? Isso é muito importante, e colocá-los a par da publicação científica. Falar da importância de fazer pesquisa boa, de alto nível, pode até ser um contrassenso, porque parece, ou pelo menos parece o óbvio, mas não é. Então, muitas vezes, depende da gente, né? Esse discernimento, essa capacidade de olhar o que você está fazendo, comparar com o estado da arte na sua área e ver se aquilo é realmente o melhor que você poderia fazer. Esse empurrão, esse cutucão, tirar vocês da zona de conforto, nem sempre é tão visível e aparece no nosso dia a dia. Então, essa é a primeira missão desse nosso evento. Muitíssimo obrigado a todos. Deixa para agradecer vocês no final, né? Vocês são a razão desse evento.
Todo mundo tem agendas muito complexas hoje em dia, e vocês conseguiram separar 2 dias para nos darem essa honra e esse prazer de passar esses 2 dias aqui conosco. Muitíssimo obrigado e um ótimo evento a todos. Creio que o professor... Isso, por favor. Só uma pergunta que desculpa, professor Zoccoloto, é uma quebra de protocolo aqui, mas aproveitando o gancho do que o senhor falou, de sempre procurar fazer o melhor e melhorar na medida do possível, eu estava verificando as pessoas que estão presentes aqui e não reconheci muita gente. E a minha curiosidade, no caso, seria saber quantas pessoas tem aqui da Escola de Engenharia de São Carlos. No caso, alunos, docentes e servidores. Então, quem for da ESC pudesse manifestar, por favor, só para ter uma ideia da participação. Tá bom. Eu pensei que eu ia me complicar mais que isso, mas tem um número razoável. Eu fico feliz de ver que tem participantes da ESC. Desculpe aí a quebra de protocolo, só para eu ter realmente uma percepção de... Talvez a gente tenha que insistir mais com os nossos colegas da ESC para a participação nesse evento. Então, desculpa a quebra do protocolo. Muito obrigado. Muito bem, em nome do pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, damos por finalizada esta sessão de abertura, pedindo ao nosso pró-reitor o obséquio de nos autorizar a desfazer a mesa de honra e os convidados a voltarem aos seus lugares. Muito obrigado.